Oi, minhas arteiras, arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do ateliê Natália Armelin, e hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo macacão, jardineira também, né, pode ser chamado, para você usar aí no inverno com esse tecido TED maravilhoso da minha parceira aqui do canal, Mega Têxtil Malhas. Olha como ficou fofinho, gente. Eu vou ensinar também uma outra blusinha para você poder vender utilizando por baixo dessa, tá? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos ao tutorial. Bom, meninas, vamos começar o macacão TED, tá? Ó. Aqui eu tô utilizando esse tecido TED da loja parceira aqui do canal. Se você tá procurando o TED de qualidade, ó que fofinho que é esse TED deles, tá? E ele estava em promoção, tá, gente? Então, dá uma conferida lá nas redes sociais, no site deles, porque eles estavam com uma promoção muito boa desse TED aqui. Então, vamos começar, ó. Essa cor que eu tô usando é caramelo, tá? Pra quem tiver dúvida na hora de comprar. Aqui, eu vou utilizar a orelhinha, ó. Que vai ser um ursinho, vocês já viram aí no começo, né? E aqui eu vou estar utilizando esse outro TED beijinho. Eles têm lá também esse, pra fazer a carinha do urso, tá? Então, vamos começar. Lá no molde vai ter as costas, que ela tem essa partezinha, que é aqui que vai a alça, tá? A frente, que ela é arredondadinha, porque aqui vai a orelhinha, né? Pra formar a cabecinha do urso. Tem o focinho, o narizinho dele, é opcional, né? Quem quiser fazer, faz. E a parte da calça, que vai ser uma só na dobra do tecido, frente e costa será igual, porque eu já fiz o macacão com um gancho mais pra baixo e maior. Por quê? Eu gosto de usar esse tipo de calça aqui, porque ele é um macacão pra ser mais soltinho, pra usar com uma blusinha por baixo, por exemplo, tá? Então, ele é mais soltinho, mais pra baixo mesmo, esse gancho, tá? Aí, você vai cortar 2 vezes a perna, né? 2 vezes esse, 2 vezes esse, 4 vezes a orelha e 1 vez esse. Já adiantei 2 partes aqui, ó. Que é a alça, que vai ficar assim no final, ó. A alça eu fiz ela um pouquinho maior pra mim ver como que vai ficar, mas no seu molde já vai estar certinho, tá? Porque como ele é um macacão um pouco diferente, eu acho que vai precisar de mais alça pra chegar no ombro. Porque esse urso, ele fica um pouquinho mais pra baixo, ele não fica bem embaixo do pescoço, né? E a orelhinha assim, ó, ficou assim. Nós vamos começar por essas partes, tá? Coloca frente com frente. Tem algumas meninas falando que tá com dificuldade pra costurar esses tecidos grossos, né, gente? Você tem que deixar no distanciamento do ponto reto bem largo, né? Eu deixo no maior, da minha máquina é 5. Pra o ponto ficar largo e a máquina conseguir costurar melhor. E também ajudar o tecido a deslizar, puxando ele por trás da máquina, tá? Senão ele fica empacado no lugar mesmo. Aqui você vai pôr frente com frente. E como é um tecido que se mexe, a gente tem que pôr bastante coisinha em volta, porque senão você não vai conseguir costurar ele reto, vai ficar tudo torto. Então, aqui... Se você não viu, a gente já tem vídeos aqui com o tecido da Mega Têxtil que eles me mandaram, gente. O tecido deles é ótimo. O preço também e chega rapidinho, ó. Aí, você vai costurar mais ou menos 1 centímetro e vai desvirar, tá? E a alça, a mesma coisa. Se você quiser pôr alfinete pra não costurar torto, é bom, tá? Eu só dobrei ao meio, costurei 1 centímetro na volta toda, desvirei e passei a costura na volta toda pra segurar no lugar, porque eu não gosto de deixar solto, mas se você não tem problema com isso, aí é só você deixar o seu solto, né? Ó, sempre dou o retrocesso primeiro,
Aí eu vou subir minha agulha, pôr ela um pouquinho mais pra trás, ó. E agora eu costuro, porque daí ele vai, ó. E eu puxo aqui atrás. Você tem que tomar cuidado também, porque geralmente o pezinho empurra esse tecido de cima e o de baixo não. Aí o que acontece? Chega lá no final, esse tecido aqui de cima tá bem maior do que o de baixo, porque o pezinho que empurrou. Então você tem que, ó, vou costurar aqui. Se eu costurar só assim, ele vai empurrando o tecido, então tem que puxar, ó, pra fazer pontos grandes, ó. Tá vendo? Você vem aqui. E vai. Pronto, meninas, agora vocês vão pegar a parte da frente, que é a parte arredondada da cabecinha do urso. Vai posicionar mais ou menos onde você quer que fique a orelhinha, tá? Eu não quero que fique muito aqui, ó, que fique estranho. É mais ou menos aqui, ó. Um pouco mais de um palmo, tá? Um pouquinho aberto assim. Bem na viradinha mesmo. Aí você vai tombar. E a gente vai pôr o alfinete. Nesse daqui é melhor pôr alfinete, tá? Porque dá pra costurar por cima do alfinete. Tem que ter certeza que tá colocando as 3 partezinhas juntas. Pra depois, a hora que a gente vir com a outra por cima, não precisar mudar, tá? Agora, você vem com esse por cima. Olha aí, gente. Coloquei tudo esse alfinete, tá? É importante você colocar esses alfinetes nessa parte pra ela não sair do lugar e não sobrar a hora que chegar aqui, tá? E também é importante você puxar os 2 tecidos a hora que costura. Agora é só passar uma costurinha reta. Bom, gente, hoje não quer parar meu tripézinho. E caiu, mas é só uma costura reta normal. Agora você tira os alfinetes, vê se faltou costurar algum lugar. Tem que conferir frente e costa, porque às vezes a costa sai do lugar e você acha que costurou e não costurou, tá? Aqui, por exemplo, eu não costurei aqui, ó. Ele saiu do lugar. Vou passar uma costurinha só ali agora. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que sem a orelha e com a alça, tá? Na parte das costas, ó. Ele tem esse negócio aqui. Aí, você vai vir com a sua alça. E vai colocar aqui, sobrando um pouco. Esse aqui também. E aí, vai fazer o mesmo procedimento. Enche de alfinetinho, pra ele não ficar escorregando, saindo do lugar. Passa a costurinha, seguindo o formato, né, do seu molde aí.
e desvira. Depois a gente já vai unir a frente e as costas do macacão, tá? Ó, e aí ficou assim. Depois que eu uni a frente com as costas, aí sim eu vou poder passar essa costurinha de rebater ali, né? Só pra segurar no lugar mesmo, ó. Porque ele vai entrando, tá vendo? Ó como fica bonito, gente, essa alça, coisa mais linda. E com o ursinho, olha, arrumei a orelhinha, né? Olha que gracinha que vai ficar, tá? E agora, gente, o que eu vou fazer antes de unir? Eu vou dar uma costuradinha nessa parte do ursinho aqui, ó. Porque eu não quero ter que costurar tudo. Eu vou costurar só na da frente, sabe? Que é mais fácil pra costurar, né? Qual que é a parte da frente? A que você achar que ficou mais bonita, tá? Qual você achar que tá mais bonitinha, você deixa na frente. Vou pôr frente com frente pra mim ver o meio. Ver o meio da bolinha também. Ele não é de assim, ele é de assim, porque ele é focinho redondinho, tá? Bem aqui. Mais pra cima. Porque aqui a gente vai grudar na calça. Você não pode pôr o focinho dele aqui, você tem que pôr mais no meio. Que é o que eu já tava programando mesmo, tá? Cadê os alfinetinhos? Sou muito boa pra perder alfinete, gente, vocês não têm noção. E aí eu vou pôr assim, ó, o alfinetinho. Porque senão vai andando e vai sair, tá? E aqui você já pode pôr o focinho também. Deixa eu pegar um tecidinho aqui. Eu vou utilizar esse daqui que ele chama pelo persa. É tipo um fleece, né? Uma pelúcia também, ó. Não vou nem usar o molde, tá? O molde vai estar lá pra você que quer usar, mas eu não vou nem usar. Cortar um pedaço do pretinho, que eu quero que seja pretinho. Dobra ao meio. Agora eu corto um pouco mais, né? Tá vendo? Bem aqui. Daí eu poderia colar também, tá? Mas como eu tô sem minha cola de silicone e eu só confio nela, eu vou costurar mesmo, né? Aqui, acho que eu cortei demais. Usar o molde é mais fácil, viu, gente? Pra deixar ele bonitinho. Só vou fazer uma costura reta em volta disso e depois eu venho e faço uma costura reta em volta do pelinho. Vou utilizar a linha branca mesmo, que é o que eu tô usando, porque ela não aparece no pelo, tá, gente? Ela não vai aparecer. Vamos lá. Depois eu vou usar 2 botõezinhos pra fazer o olho. Primeiro eu vou costurar a parte branca, que é mais fácil. Agora vamos ver se deu certo. Peraí que eu acabei puxando a linha. Aí você vai abrindo a costura assim, ó, que ele vai voltando, tá? Aí dá pra você dar uma paradinha, né, ó. Pra ficar mais no formatinho.
Vocês estão vendo que a linha branca nem aparece, ó. Esse aqui também eu vou dar uma paradinha. Deixa tudo bem redondinho, né? Essa parte aqui é muito importante, tá, gente? Não é só costurar e deixar lá de qualquer maneira. Vocês têm que ver essas coisas aqui pra ficar mais fofinho, né? E a cliente querer comprar, tá? Eu vou fazer esse mesmo ursinho na touca. Que você pode fazer com a carinha ou sem, né? Aí vai ficar a seu critério. Esse pelo aqui, a única parte difícil dele é que ele gruda os pelinhos dele mesmo e depois não sai, né, ó. Aí você tem que ficar limpando. Depois que você terminar, você guarda em algum lugar. Mas olha a fofura disso. Olha a fofurinha disso. Aqui eu vou... Aí. Muito fofo. Bom, meninas, agora a gente vai unir a frente com as costas, tá? Eu já fiz, né, o que eu queria fazer aqui. Se eu quiser, eu já posso até aplicar o botão somente nessa parte de cima, mas o botão não vai dar tanta diferença, eu também não decidi qual vai ser, tá? Você pode pôr aquele botãozinho de pressão, ou então o botão que você vai ter que costurar, né? Eu vou ver qual vai ficar melhor, porque eu não quero que ele fique com o olhinho muito pequeno, sabe? Eu acho que eu vou pôr um desse tamanho. Olha lá que bonitinho, né? Desse tamanho vai ficar bom. Ai, que fofura, né? Enfim, o botãozinho eu vou deixar por último, pra gente dar continuidade aqui. Vou deixar prontinha essa parte só pra receber a parte de lá. O que que a gente vai fazer, ó? Frente e costa. Eu vou pegar a lateral, vou colocar frente com frente a lateral deles, tá? Ó, assim. E a gente vai passar uma costura reta, vai tombar pro lado e vai passar outra costura reta pra segurar, pra ficar mais firme, né, essa costura. Vou fazer isso das duas laterais e aí ele vai ficar uma lateral inteira, tá? Esse macacão, vocês vão reparar que ele é um pouquinho mais largo, tá, gente? Por que que eu fiz ele mais larguinho? Porque é um macacão um pouquinho mais baixo no peitinho da criança, então a mãe vai ter que usar uma blusinha grossa se tiver muito frio. E aí, pra usar uma blusinha por baixo, tem que tá mais larguinho aqui no peitinho, tá? Não é um macacão que vai ficar colado na criança, não. E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer esse acabamento e depois a gente vai pra calça, pra começar a calça pra poder emendar lá e tá pronto, tá? Se você quiser pôr bolso, ribana, daí fica a seu critério, tá? Ó, a calça é uma parte inteira, vocês já estão acostumados, quem já é minha seguidora aqui, né, minha aluna. Ó, frente e costas são iguais nesse macacão, porque então não vai mudar na vestibilidade da criança, tá? Não vai alterar nada. Você coloca frente com frente. E a primeira coisa que eu vou fazer é unir o gancho, os dois ganchos. A gente vai fazer a costura reta. Se você quiser, passa o zigue-zague, vai tombar para o lado dessa costura e vai prender aqui, ó, pra ficar uma costura mais presa sem incomodar a criança, tá? Se você quiser, se você tem overlock que quer passar, daí você pode passar, mas se você puder e quiser fazer a costura reta também pra prender mesmo com overlock, porque eu acho que daí não incomoda muito a criança. Você vai fazer isso dos dois lados. Depois, você já passa pra perninha. Vou ter que acertar aqui que eu cortei torto. Mas aí eu vou fazer só uma dobra grossinha, não vou fazer duas dobras. Ou você pode fazer também, se você preferir, ó, duas dobrinhas. E passo uma costura reta pra fazer a bainha. Nessa parte aqui, se você quiser alfinetar dobrado já, porque esse tecido é malha
ele vai esticar a hora que você puxar, e se você não costurar ele corretamente, a hora que chegar aqui no final, vai estar sobrando muito tecido assim, ó. Vai ficar retorcida a sua barrinha. Então, essa é a principal dica praticamente, tá? Pra costurar esses tecidos de inverno. Coloque alfinete em tudo, gente, em tudo. Porque vai facilitar pra você costurar mais rápido e sem ficar torto, ter que desmanchar, tá bom? Faz a dobrinha nas duas partes, tá? Da perninha. Depois a gente vai fechar o meio, daí depois eu explico pra vocês. E vai colocar lá no macacão e tá pronto, tá? Aqui eu não quis colocar ribana, você pode pôr, vai ficar fofinho do mesmo jeito, tá? Eu não quis colocar porque eu quero uma perna mais larga. Eu quero que ele fique mais soltinho na criança, igual na inspiração que o meu filho viu e pediu igual, tá? É bem larguinho a perna do macacão que ele viu. Então, eu quero fazer o mais parecido possível. Mas, se você quiser uma coisa mais justa no corpo, que não vai ficar tão também, né, gente? Porque, ó, esse tecido é grosso, a hora que a gente costura aqui perde um tanto bom, depois vira, perde mais um tanto, vai ficar assim, mais ou menos, ó. Tá? Se você quiser um pouquinho mais, né, um pouquinho mais justo na perna, como malha você pode fazer, daí você diminui aqui assim, ó, por exemplo, 1 centímetro de cada lado, vai afunilando, como se você estivesse fazendo como chama? Uma pence. Você vai cortar assim, ó, afunilando, assim, pra você não ter que mexer aqui, tá? E ele vai parar aqui e não vai dar problema pra você. Ai, quero um pouquinho mais. Você vai um pouquinho mais pra lá, tá vendo? Não tem problema. O que não pode é você mexer no gancho, tá? Porque se você souber, né? Se você não souber, daí não mexe, não. Agora eu vou alfinetar tudo pra gente poder costurar essas partes que eu falei, tá? Não vou ficar gravando, porque fica 10 horas de gravação, que meu celular não cabe. E aí, a barrinha ficou assim, ó, tá? E o acabamento daqui, ele fica assim, ó. Aí, a gente solta depois, você vem com o descosturador ou com a agulhinha, pra tirar essa marca de costura, porque é feio, tá? Principalmente porque esse tecido, gente, eu não vou mentir pra vocês não, que eu não sou desse tipo, tá? Ai, costuro perfeito, retinho, não dá, esse tecido aqui não dá, gente. Ele é grosso, escorrega na máquina, sabe? Ainda mais eu aqui com uma câmera na minha frente, então fica tortinho, costura reta assim um pouco. E isso não vai mudar nada na qualidade do seu produto, tá? Aqui eu posso vir com a tesoura e deixar bem rente, ó. E agora eu vou fazer do outro lado pra gente fechar o meio da perna. Fechei uma lateral, vou fechar a outra agora. E depois que eu fechar, eu vou vir passando a costura pra rebater esse urso, tá? Ó, pra ele não ficar assim, saindo do lugar. Ele tem que ficar certinho a volta da cabecinha do urso. Aí, a gente faz essa costura junto. E também já vou fazer, então, já vou explicar também a parte da calça, né, ó. Agora, você abre a calça. Ai, Natália, eu posso vender a calça TED sem ser um macacão, vai dar certo? Vai dar certo. Aí, eu só recomendo você fazer aqui um cos, né, com elástico pra pôr aqui, tá? Mas não vai elástico nesse macacão e eu também não passo medida, gente, porque eu tô fazendo vídeo e molde desta peça aqui. Tem menina que compra o molde pensando em transformar em outra coisa e depois quer que eu fico passando tudo a medida, ensinando como faz, essas coisas eu não faço porque não é uma cliente que quer, entendeu? São várias, aí não dá pra mim dar aula de modelagem pra todo mundo no WhatsApp, não. Ó,
Vou alfinetar tudo, porque senão você começa a costurar daqui, a hora que chegar aqui, essa parte aqui tá lá embaixo, tá? Se você não alfinetar, vai acontecer isso. Então, você põe juntinho, vai alfinetando, tá? Se você quiser alinhavar também. E eu vou fazer essa mesma acabamento que a gente fez aqui. Costura reta, zigue-zague, tomba pro lado, costura reta, tá? Como eu falei pra vocês, eu queria uma barra mais larguinha. Claro que ele vai diminuir bem aqui, ó. Tanto assim, mais ou menos, ele perde, depois que a gente desvira, né, ó. Mas mesmo assim, se você quiser um pouquinho mais apertadinha, é só tirar ali da barra, tá? Prontinho, costuramos a calça. Ó, ficou assim. E agora a gente vai unir o busto aqui. Essa parte vai ser um pouco mais difícil por conta que vai ficar 3 tecidos, tá? Então, pode ser que dê um pouco de trabalho. Como essa calça não tem frente e costa, né? É uma coisa só. Tanto faz a parte que você vai deixar pra frente. Mas você ainda assim pode escolher a parte que você mais gostou, né? Tá aqui. Agora, eu vou ter que ver o meio. Porque essa calça não tem lateral, né? O meio da... Aqui bem certinho, ó. As duas partezinhas. E aí, a gente vai marcar aqui o meio do nosso busto. Dobrar certinho. Difícil, né, gente? Com esse tanto de tecido. E ele ainda por cima dobra. Aí, a gente vai encaixar frente com frente, né? Assim, ó. E aí, essa marquinha, você já põe aqui nesse meio, né? Tem que juntar os 3 tecidos certinho. Porque se ficar um sem costurar, daí você vai ter que refazer. E aí, você vai pondo, tá? E aqui no de trás também, você coloca já na marquinha. E depois só distribui o restante pras laterais, tá? Aí, pega as 3 pontinhas e põe o alfinetinho. E a gente vai fazer a mesma costura, tá? Costura reta, zigue-zague, vai tombar pro lado da calça, pra baixo, e vai passar a costura reta.
Bom, meninas, aqui já quase finalizado, né? Vou gravar agora quase 9 horas da noite pra poder entregar o vídeo pra vocês amanhã cedo, tá? Senão não ia dar tempo. Enfim, agora a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Né? Pra segurar essa partezinha, ela não ficar solta na criança, só passar a costurinha aqui, na volta toda. Vou rebater essa costura que eu tinha esquecido. E depois disso, gente, é só colocar os botões, o olhinho do bichinho. Olha, gente, que fofura que ficou. Como eu falei pra vocês, esse é um macacão que vai ficar um pouquinho mais pra baixo, né? Não vai ficar assim bem no pescoço essa parte aqui. Então, a alça, ela precisa ser um pouquinho maior pra chegar lá no ombro. A alcinha a gente vai pregar bem aqui, ó. Aí eu tô pensando ainda como que eu vou fazer, porque eu não quero que fique uma alça. Eu não quero que fique uma alça aparecendo o botão aqui, né? Não sei ainda como que eu vou fazer, mas... Porque já vai um botão aqui no olhinho, né? Deixa eu ver aqui. Qual vai ficar melhor. Ah, sei lá, parece que tá bonitinho esse. Deixa eu ver esse. E agora? Não sei. E aqui, talvez se eu colocar esse, eu consigo esconder ele no meio. Deixa eu ver. No meio do pelo, ó. Né? É, pode ser. Vou colocar preto então mesmo. E ali eu coloquei o botãozinho de pressão mesmo na alça, gente. Deu pra esconder perfeitamente com o pelo do próprio Ted, tá? E ele ficou assim. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar meu like. Deixa um comentário aqui pra mim também. Vai lá conhecer a loja Mega Têxtil e até o próximo vídeo.